Olá, piscianos e piscianas, tudo bem? Bem-vindos à leitura da semana. Essa leitura que vale o dia 21 até o dia 27 de julho de 2025. Leitura para o signo solar de Peixes, porém, se essa leitura não ressoar com o seu signo solar, piscianos, eu peço a vocês para verem outros aspectos da sua energia, como o ascendente lunar ou a Vênus. Muito bem, piscianos, vamos começar aqui com a energia que vai estar aí influenciando a semana de vocês, tudo bem? E, piscianos, esta é uma semana que vai falar muito sobre aparência, aquilo que você aparenta para os demais e que pode haver aí algumas pessoas interessadas em vocês. Não necessariamente se torna apenas um interesse afetivo, um interesse íntimo, mas algumas pessoas podem se aproximar de vocês essa semana com interesse de te contratar para algum trabalho, com interesse de te fazer alguma oferta, com interesse de tentar negociar algo, algum acordo com vocês, tudo bem? E esta também é uma energia que fala muito sobre aparências, né? Como eu mencionei. Então, parece que se você está lidando com alguma questão sentimental, por mais que exista opções diferenciadas, ainda assim estão escolhendo você de alguma forma. É como se as coisas que você possui não fossem possíveis ser encontradas em outras pessoas. Essa energia, ela também fala sobre lembranças. Então, lembrando de como as coisas eram e de como as coisas estão no momento presente. Mas vocês têm alguém, tanto alguém do presente quanto alguém lá do seu passado, que pode estar tendo um interesse de aproximação. Então vocês vão perceber que as pessoas elas podem estar elogiando coisas em você, até suas qualidades ou características físicas, ou algo em relação à sua personalidade, o seu intelecto. Você vai perceber a aproximação de pessoas do seu passado, às vezes olhando alguma foto sua e mostrando ali que a pessoa visualizou algo, porque essas pessoas elas vão tentar criar um cenário onde elas consigam tirar alguma reação de vocês. Então, se você não quer saber do seu passado, seu ex te mandou um oi, uma pessoa que você tinha amizade falou oi, quanto tempo, qualquer coisa nesse sentido, essa pessoa ela tá indo com muita calma porque ela quer uma reação sua, ela quer saber se ela pode dar continuidade. Se você não tem interesse em nada disso, não responda, já bloqueia, já ignora, para não alimentar coisas que não vão acontecer, tudo bem? Seja até expectativas na outra pessoa, porque dependendo da expectativa criada, essa pessoa ela pode se tornar um problema depois para vocês, tudo bem? Mas vocês vão perceber essas coisas durante a semana de vocês. Ou se você melhorou algo na sua vida, ou se alguma coisa começou a melhorar para você, você vai perceber que tem essas pessoas querendo se aproximar, e na maioria dos casos pode ser até por interesse. Com a energia complementar, fala sobre o aprendiz. Essa é uma energia, piscianos, que fala muito daquilo que você vem aprendendo até esse momento. São alguns aprendizados que na maioria das vezes são dolorosos, mas que te ensina muita coisa. Mas também fala que essa semana sobre aprendizados leves e que são aprendizados que você vai levar por toda a sua vida e fique até marcado na sua própria alma, seja algo que
te ensina de uma maneira tão simples, mas que é tão equivalente para o que você precisa no seu futuro, ok? Ou até mesmo vocês podem ter pessoas aqui, peixes, que estão aprendendo muito com vocês aqui em alguma situação. Você pode ser um professor, você pode ser um instrutor, uma instrutora. De alguma forma existe um ensinamento aqui acontecendo também, certo? E talvez as pessoas estejam prestando atenção nisso. Pessoas de idades diferentes, pessoas de culturas diferentes, então vocês vão perceber que a semana vai estar aí um pouco mais movimentada para vocês. Vou pegar os dados aqui, piscianos, para saber de alguns alertas, algumas situações, tudo bem? Ok. Primeiro, eu vejo alguma situação que fala sobre algo que está sendo arquivado. Isso pode ser algum documento, isso pode ser alguma questão importante para vocês, que fala que essa semana algo vai estar sendo arquivado, ok? Também fala sobre presentes, então vocês podem estar recebendo um presente de alguém, ganhando um presente aqui de alguém, principalmente alguém que gosta muito de vocês. Fala também, né, sobre consertos aqui. Então é uma semana que vocês podem estar levando o carro para consertar, um carro para uma avaliação, vocês podem estar consertando algum objeto ou consertando algo na sua casa, mas fala sobre consertos. Se você trabalha com conserto, vai ser uma semana muito abençoada no seu trabalho para você, né? Fala sobre muitas pessoas te procurando aqui. Vocês podem também estar apreciando algo essa semana. Talvez você esteja indo para um lugar que esteja muito calor e talvez vocês não estejam acostumados com o calor daquele ambiente. Para outros, né, para outras situações, isso aqui pode representar alguma coisa relacionada com temperatura. Você mora num lugar que neste momento está muito calor, usa protetor, cuidado com esses raios solares aqui para não te gerar nenhum tipo de problema, manchas, queimaduras, tudo bem? Então isso é importante. Tem alguma coisa que estão considerando para você, estão considerando raro em vocês, então vocês realmente vão ter aqui alguma situação onde alguém considera que vocês de alguma forma representam ou são algo raro ali para alguém ou por aquilo que carrega, tudo bem? Uma outra coisa aqui, vocês podem estar indo em algum lugar que representa assim diversão, algum lugar que tem tiro livre, algum lugar que você pode, por exemplo, brincar de coisas que estão relacionadas com alvos. Fala de ambientes divertidos, ambientes de jogos também. Pode ser uma semana que vocês estejam jogando alguma coisa ou começando a criar algum conteúdo aqui de jogos também, tudo bem? Se vocês estão pretendendo fazer uma viagem, cuidado para no meio do percurso, principalmente se vocês forem pegar a estrada, para não se perderem, acabar pegando o sentido errado e acabar indo para outro lugar e depois levando um tempo para ter um retorno, qualquer coisa nesse sentido, tudo bem? Então prestem bem atenção nas placas, essa semana vem falando a respeito disso. Aqui também fala sobre algum ambiente que representa festivais, festas, pode ser que você esteja indo em algum show, em algum festival, em algum evento aqui, ok? E por último aqui, fala sobre alguma situação que está estagnada, mas que vai haver uma movimentação nela, tudo bem? Também fala sobre alguma questão de documento vindo de longe, certo? Vamos aqui, piscianos, ver qual que será o maior desafio de vocês aqui essa semana. Piscianos, essa semana para vocês, o que está sendo assim desafiador está relacionado com parcerias, pode ser uma equipe de trabalho também, pode ser um grupo de pessoas
pode ser um setor de trabalho, porque aqui fala sobre alguma finalização ou alguma situação que te pega de surpresa aqui. Só que, por que está sendo desafiador para vocês isso essa semana? Porque talvez você não estava preparado ou preparado o suficiente para lidar com isso, para lidar com essa situação em específico aqui. Então, é uma semana na qual vocês estão tendo algum problema, ou com colegas de trabalho. No caso, né? Nem todos aqui trabalham para os outros. Às vezes você é autônomo, né? Você é uma pessoa, você é um próprio empreendedor. Então, assim, o que está sendo problema está ligado com isso, sabe? Parcerias, colegas de trabalho, se é dentro de uma família, muitas vezes são cunhados, cunhadas. Existe aqui alguma coisa acontecendo essa semana que pega vocês meio que de surpresa, tudo bem? E que vai ser uma coisa desafiadora. Vocês podem estar lidando também com escorpião aqui, mas que pode ser algo bem desafiador para vocês. É como se viesse você fosse se dar conta de que você não pode contar com essa parceria de trabalho, você acaba se dando conta de que você não pode... se você contratou, por exemplo, pessoas para construir, você percebeu o quê? Que são pessoas que estão enrolando demais e que você vai ter que acabar demitindo essas pessoas. Se você está construindo algo, o seu desafio talvez assim, seja terminar isso dentro de um tempo. Em poucas situações pode ocorrer uma demissão aqui, tudo bem? Por isso que vem aí no sentido de desafio. Vamos continuar aqui a semana. Piscianos, e vamos ver o que mais tem a dizer. Se for preciso complementar depois essa energia do desafio, eu faço isso no final da leitura. Bom, vocês começam a semana com severidade. Vocês estão levando as coisas daqui para frente de maneira mais séria. Você entende a responsabilidade que você está assumindo numa situação. Então você está levando as coisas de uma maneira séria. Tudo que está sendo tratado, conversado essa semana, existe essa postura por parte de vocês. Mas eu também vejo uma movimentação que vocês estão fazendo. Vocês podem estar precisando ir em algum lugar essa semana ou fazer uma viagem pequena. Pequena que eu falo assim, de pouca duração, para poder resolver uma questão importante aqui. Vocês podem também estar lidando com alguém de Libra, Gêmeos ou Aquário. Mas também é uma situação aqui nessa semana que exige maior intelecto da parte de vocês, tá, piscianos? Eu sinto que aqui é uma situação que você vai ter que tratar de uma maneira diferente do que você vem acostumado a fazer. Quando pede serenidade numa situação, é para realmente você ter bons argumentos, você saber ter a estratégia certa, você saber assim, aonde você está pisando e se naquele território que você está pisando é um lugar seguro. Porque essa semana pede essa intelectualidade, pede para que você use mais a sua razão aqui. Por quê? Porque tem assuntos, tem pessoas se aproximando que você simplesmente não vai poder agir de uma maneira infantil, você não vai poder agir de uma maneira impulsiva, você não vai poder agir de uma maneira imatura. Essas situações, elas cabem essa serenidade da parte de vocês. Porque se você não tiver essa serenidade, as pessoas, elas vão
julgar você de determinada forma, e quando eu falo de julgamento, eu não falo sobre manchar a sua reputação. Eu me refiro que as pessoas vão julgar você ou taxar você de algo a ponto de, a partir disso, elas tentarem manipular as situações aqui. Então, assim, eu percebi que o pisciano e a pisciana não demonstra raciocínio ou serenidade nisso. Então eu posso manipular as coisas que eles não vão perceber, eles vão ser ingênuos demais para perceber isso. Então é uma semana que pede essa atenção da parte de vocês. Aqui também fala que vocês estão prestes a se curar, sabe, piscianos? Entenda que a cura, ele é um processo longo, né? Dependendo, claro, cada um tem o seu tempo. Mas essas mudanças que estão acontecendo, elas também vão te promover uma cura. Porque fala que o seu espírito, ele já passou por muitas aprovações e que essa semana você se cura, você se libera desses tipos de aprovações. Ok? Não que não exista mais futuramente, pode vir a existir, mas o que você vem passando até o momento, isso está se encerrando, fala de você curando isso. Então você não vai passar pelas mesmas coisas mais, porque isso já chegou na etapa final, ok? Vocês podem também estar lidando aqui com a energia de Touro, Virgem, Capricórnio, energias mais jovens de Áries, Leão e Sagitário, ou pessoas que estão tendo comportamentos impulsivos dessa energia. Peixes. Aqui também fala que você precisa ter paciência nas alterações que estão acontecendo. Porque fala que as coisas elas estão mudando. Só que você não deve jamais admitir que as coisas sejam iguais a como foram no seu passado aqui. Então, essa situação que ocorre para vocês essa semana, piscianos, que pede essa racionalidade, é para que você não passe ou não repita as mesmas coisas do passado. Porque talvez no seu passado você tenha agido de maneira muito precipitada ou você não tinha conhecimento no que você estava fazendo. E agora você obtém esse conhecimento, então você tem que usar isso ao seu favor para lidar com alguma situação aqui. Você está conquistando algo essa semana, está dando certo algo para você, piscianos, e isso está chamando a atenção do seu passado. Como eu mencionei lá no início, se o seu passado não te interessa, não interessa saber o que eles querem, qual é o interesse deles, não converse com essas pessoas, não responda essas pessoas, não atendam a ligação dessa pessoa. Viu essa pessoa na rua? Muda de calçada. Agora, ao seu interesse, essas pessoas elas estão querendo se reaproximar, mas também fala de novas pessoas entrando no seu caminho. Essas novas pessoas que estão entrando no seu caminho, pisciano, são pessoas que têm uma visão mais ambiciosa do futuro do que as pessoas com quem você estava acostumado ou acostumada a viver. O que eu quero dizer? Se você estava no ambiente de trabalho que todo mundo era retrógrado, a próxima coisa que você vai trabalhar, o próximo trabalho que você vai iniciar, as pessoas ali querem crescer, as pessoas ali têm uma visão ambiciosa da vida. Então são pessoas que você começa a interagir e você também começa a pensar de uma forma diferente em relação ao que você quer na sua vida. Não que essas pessoas estão mudando sua cabeça, mas você percebe assim, tô no grupo certo agora, tô com as pessoas certas agora. Se você lá atrás se relacionava com alguém que não queria nada com nada, ou não era uma pessoa comprometida, você hoje olha o seu parceiro ou sua parceira e você percebe o quão essa pessoa é diferente e o quão essa pessoa está comprometida ou comprometida com você.
Aqui realmente fala de uma mudança de vida, mas que também altera as pessoas, os ambientes na qual vocês tinham uma atenção, uma tendência a frequentar aqui. Aí eu vou usar essa palavra de uma forma metafórica, mas assim, é do lixo ao luxo, sabe? Você tá deixando aquela miséria, aquele diálogo miserável que as pessoas te induzia ou tentava te enfiar no meio, e agora você está indo para um repertório mais elegante, mais sofisticado. É isso que eu quero dizer. Você está saindo de um estado crítico para ir para um estado mais favorável. Mas por quê? Porque chegou o fim de uma aprovação aqui. Chegou na etapa final disso, você está se curando agora. Ok? Então é uma semana muito boa, tá, piscianos? É uma semana muito boa. Eu vou complementar por último aqui a energia do desafio para entender do que se trata aquela torre. O que tá causando aquela torre? Eu entendo que existe assim, terceiras pessoas, colegas de trabalho, pode ser alguma coisa que envolva cunhados, alguma notícia referente a eles. Ok. Vamos ver então. Tá certo. Olha, piscianos, essa situação que está acontecendo aqui não está no controle, não está no seu controle, tudo bem? Então não é uma coisa que você criou, não é uma coisa que você fez, que você criou isso. Aqui me parece que alguém está contando algum tipo de mentira, tem alguém aqui enganando em alguma situação. Parece que tem alguém aqui que não está sendo muito honesto ou muito honesta, sabe? Não tá. É uma pessoa que diz ser sábio naquilo que está fazendo, mas essa pessoa não tem sabedoria nenhuma. É uma pessoa que diz ter misericórdia, ter cuidado com os outros, se importar com os outros, mas é uma pessoa muito maliciosa, oportunista. Então essa pessoa vamos dizer assim, um falso profeta. Aqui existe uma hierarquia, tudo bem? Só que essa pessoa, ela não tem razão nas coisas, sabe? Vocês precisam ter essa racionalidade essa semana. Mas eu vejo que essa pessoa, ela é maldosa, uma pessoa maldosa, uma pessoa que age de maneira articulada, uma pessoa que não tem maturidade, não tem razão nas coisas aqui. Age por interesse próprio. Então, essa pessoa ela tenta demonstrar ser muita coisa, mas não é nada. Tem sabedoria de nada. E essa pessoa ela tem alguma intenção de tomar alguma coisa sua. Porque essa pessoa é uma pessoa que traz miséria. Como eu estava mencionando para vocês, vocês estão saindo de um ambiente sujo, ou de um vocabulário sujo, uma coisa suja. Eu digo assim, você está indo para uma coisa mais sofisticada para a sua vida. Mas aqui tem alguém que traz miséria. Como eu falei, cuidado, piscianos, com falsos profetas, cuidado com falsas pessoas, juízes, o que for aqui. Porque eu sinto que alguém assim quer demonstrar, ter uma aparência de sabedoria e misericórdia, mas na verdade essa pessoa é traiçoeira.
pessoa que mente para causar sofrimento. Então tenha cautela com isso, principalmente se for alguém que já te causou dano no passado. Então é isso, piscianos. Se protejam, se cuide, que Deus os abençoe e boa semana. Tchau, tchau.